Você já se perguntou o que acontece depois da morte? Hoje, vamos conhecer a história real e impressionante de Amber Cavanaugh, uma mulher que teve uma experiência além deste mundo e voltou para contar. Era 22 de dezembro de 2021. Faltavam apenas alguns dias para o Natal e Amber, uma moradora da ilha de Vancouver, no Canadá, vivia um dos melhores momentos de sua vida. Saúde em dia, família reunida, planos para as festas de fim de ano. Tudo parecia perfeito. Mas o que ela não sabia é que, em questão de horas, sua vida mudaria para sempre. O que aconteceu com Amber naquela noite? Como foi sua experiência no outro lado? E, mais importante, o que ela trouxe de volta dessa jornada? Fique comigo até o final, porque essa história vai te fazer arrepiar. Amber passou um dia perfeito com sua família. Ela e seus entes queridos passaram horas construindo casas de gengibre, rindo e entrando no espírito natalino. À noite, enquanto todos relaxavam assistindo a um filme de Natal, algo inesperado aconteceu. Uma dor de cabeça, mas não qualquer dor de cabeça. De repente, Amber sentiu uma dor intensa, diferente de tudo que já havia sentido antes. Não era apenas uma enxaqueca comum ou uma dor tensional. Era algo pior. Mesmo assim, ela tentou ignorar. Afinal, o Natal estava chegando. No dia 24, ela tinha planos grandiosos: cozinhar para 30 pessoas. Então, decidiu ir dormir mais cedo, acreditando que um pouco de descanso resolveria o problema. Mas a noite estava apenas começando. Cerca de 1 hora depois, Amber acordou se sentindo ainda pior. A dor de cabeça era insuportável e, para piorar, sua visão começou a falhar. Desesperada, enviou uma mensagem ao marido pedindo ajuda. Ele veio rapidamente com remédios e Amber os tomou antes de voltar a dormir, sem imaginar que algo muito mais grave estava acontecendo. O que parecia apenas uma forte dor de cabeça era, na verdade, a dissecção de sua artéria carótida esquerda. E foi nesse momento que sua jornada para além da vida começou. Naquela noite, enquanto Amber dormia, seu corpo travava uma luta silenciosa contra algo mortal. O primeiro AVC aconteceu sem aviso. Ela sofreu um AVC isquêmico na região MCA2 do cérebro. Se tivesse acordado antes, os danos poderiam ter sido revertidos, mas como dormia profundamente, o AVC se completou, e as consequências foram devastadoras. O dano foi irreversível. O primeiro AVC desencadeou um segundo, agora atingindo o lobo frontal. Em questão de horas, 2/3 do lado esquerdo de seu cérebro foram destruídos, mas Amber ainda não sabia o que estava acontecendo com ela. Até que algo estranho aconteceu às 4h30 da manhã. Amber acordou com uma sensação inexplicável. Algo estava errado. Mas naquele momento, ela não sabia que metade de seu corpo estava completamente paralisado. O choque da descoberta. Quando tentou se levantar, seu corpo não respondeu, ela caiu no chão, sem entender o que estava acontecendo. Quis gritar, chamar por socorro, mas sua voz não saía. Ela então tentou se mover, rastejar até a sala, mas não conseguia. Seu corpo simplesmente não obedecia mais. O último recurso foi então que, com muito esforço, conseguiu bater 5 vezes na parede. Seu marido, que já tinha ouvido a queda, finalmente despertou e foi ao seu encontro. No início, ele não percebeu a gravidade da situação, mas assim que olhou para o rosto de Amber, soube imediatamente. Ela estava tendo um AVC. Amber ainda estava consciente. Seu marido a levou às pressas para o hospital. Durante o trajeto, ela tentava processar tudo o que estava acontecendo. Seu corpo não respondia. Sua voz estava presa. Mas, por dentro, sua mente ainda estava ativa. Os paramédicos não pareciam preocupados. Apesar dos sinais evidentes de um AVC, ninguém demonstrava urgência. Para Amber, aquilo era angustiante. Ela sabia que algo estava muito errado, mas ninguém ao seu redor parecia entender a gravidade da situação. Até que um enfermeiro percebeu o que estava acontecendo. Assim que a viram na emergência, um profissional de saúde acionou o protocolo de AVC imediatamente. Amber foi levada às pressas para uma tomografia e foi então
que a verdade veio à tona. Os danos eram catastróficos. A tomografia confirmou. Uma dissecção da artéria carótida, uma ruptura interna na principal artéria que leva sangue ao cérebro. Um AVC de grandes proporções, a extensão do dano era ainda pior do que imaginavam. Eles precisavam agir rápido. O primeiro tratamento falhou. Os médicos tentaram o TPA, um medicamento para dissolver coágulos e restaurar o fluxo sanguíneo. Mas nada aconteceu. Amber continuava do mesmo jeito, sem melhora, sem recuperação. Agora só restava uma única opção: cirurgia cerebral. Mas havia um problema assustador. O hospital onde Amber estava não realizava esse tipo de procedimento. A situação de Amber era crítica. Ela precisava de uma cirurgia cerebral imediata, mas o hospital onde estava não tinha recursos para realizá-la. A única esperança era ser transferida para outro hospital. Mas havia um problema. O tempo estava contra ela. Uma tempestade impedia o helicóptero de decolar. Os pilotos recusaram-se a fazer o resgate, alegando que seria perigoso demais. Foi então que uma enfermeira interveio. Ela olhou para os médicos e, com firmeza, disse: "Não podemos simplesmente deixar os filhos dela assistirem a mãe morrer no Natal." Era uma escolha entre arriscar ou desistir. O tempo estava acabando. A luta da equipe médica valeu a pena. O helicóptero finalmente chegou. Mas agora, Amber já estava à beira da inconsciência. A despedida. Sua família foi chamada às pressas. Os médicos foram sinceros. Não acreditavam que Amber sobreviveria ao voo. Seus entes queridos seguraram suas mãos. Trocaram olhares cheios de lágrimas. Era possível ver a dor em seus rostos. Aquele poderia ser o último adeus. O helicóptero decolou. Foi nesse momento que algo inexplicável aconteceu. O sol rompeu as nuvens e brilhou através da janela da aeronave. O feixe de luz tocou o rosto de Amber. E, de repente, ela não estava mais dentro do seu corpo. Ela se viu do lado de fora, observando tudo. Assim que o sol tocou seu rosto no helicóptero, Amber se viu fora do corpo. Ela não estava mais na aeronave. Estava em um lugar indescritível. Um jardim, mas não um jardim comum. As cores eram mais vibrantes do que qualquer coisa que já existisse na Terra. O ar parecia leve, puro, não havia dor, não havia medo. Apenas paz absoluta. Ela não estava sozinha. Seus guias espirituais estavam ali, irradiando amor e compreensão. Mas o mais surpreendente foi perceber a presença de seu marido e seus filhos, não como eram na Terra, mas como versões superiores, cheias de sabedoria. Foi então que ela viu algo ainda mais extraordinário. Outras pessoas estavam ao seu redor. No início, eram apenas sombras. Mas, ao focar nelas, Amber percebeu que eram suas outras vidas. Sim, todas as versões dela mesma em diferentes existências. A escolha. Amber sentia que aquele era o lar verdadeiro. Mas seus guias lhe deram uma escolha: permanecer ali e seguir para algo maior, voltar ao corpo e enfrentar um futuro de desafios. Se escolhesse ficar, sua família sofreria, mas isso também fazia parte de um plano maior. Se voltasse, teria que passar por dores intensas e um longo processo de recuperação. Mas sua missão era clara. Se retornasse, teria que compartilhar essa experiência com o mundo. Escrever livros, ajudar pessoas, transformar vidas. E então, Amber tomou sua decisão. Amber estava diante da maior decisão de sua existência. Ficar no jardim, onde tudo era paz e amor? Ou retornar ao corpo e enfrentar desafios inimagináveis? Ela sabia que, se voltasse, sentiria dor. Teria que reaprender a viver, lutar contra as sequelas do AVC e enfrentar uma recuperação exaustiva. Mas também sabia que sua jornada na Terra ainda não havia terminado. Ela tinha uma missão, e então escolheu voltar. O momento da transição. Assim que tomou a decisão, o jardim sumiu. Tudo ao redor se transformou em um espaço de pura luz. E foi quando Amber viu algo aterrorizante. De longe, observava seu próprio corpo. Estava convulsionando violentamente devido a um ataque epiléptico causado pelo inchaço no cérebro. Ela teve mais uma escolha:
sentir a dor da convulsão e voltar ao corpo com toda a brutalidade da experiência. Não sentir nada e esperar até que o ataque terminasse. Amber optou por não sentir a dor. A reconexão com o corpo. Ela esperou, observando tudo do lado de fora. E quando as convulsões cessaram, sua alma voltou ao corpo. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. Quando Amber voltou ao seu corpo, a dor foi insuportável. Ela foi imediatamente envolvida pela escuridão, como se a vida estivesse tentando lhe escapar novamente. Os médicos estavam convencidos de que ela não sobreviveria. O dano cerebral que Amber havia sofrido era tão grave que a cirurgia seria uma tentativa desesperada. Remover o coágulo? Uma escolha arriscada. Qualquer movimento errado poderia causar um AVC fatal. O futuro parecia incerto e sombrio, à surpresa dos médicos. Mas, contra todas as expectativas, Amber fez o impossível acontecer. Ela sobreviveu às primeiras 24 horas. O que era um milagre médico rapidamente se tornaria uma história de resiliência, força e superação. A longa jornada de recuperação. Após a turbulência dos primeiros dias, Amber foi transferida da UTI. Sua jornada de recuperação estava apenas começando. Com a gravidade do seu quadro, ela sabia que o caminho seria árduo, mas ela também sabia que estava viva por um motivo. A missão que ela tinha para cumprir ainda não havia terminado. E assim, começava um novo capítulo para Amber, que, a partir daquele momento, passou a entender a vida de uma forma completamente diferente. Amber não apenas sobreviveu. Ela voltou para contar ao mundo sobre a incrível jornada da qual fez parte. E sua história se tornou uma inspiração para muitos que enfrentam desafios na vida. O que você acha dessa história? É impossível não refletir sobre o que é a vida e a morte. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa.